Sejam muito bem-vindos, maravilhosos, segunda-feira. Hoje é dia 7 de novembro, meu Deus! Faltam pouquíssimos meses, 2 meses para acabar o ano. Nós estamos aqui firme e forte na nossa live de toda segunda. Eu só preciso de meia horinha da sua segunda-feira para te deixar insights poderosos para que você tenha uma semana incrível e abençoada. Como que você tá? Eu tô muito feliz. Tivemos ali a nossa convenção Select sábado. Foi incrível, foi maravilhoso. Eu tô muito feliz, tô muito realizada. E na próxima semana eu vou trazer os bastidores aí da nossa convenção. Vou mostrar pra você como que foi. Obviamente que os conteúdos vão ser todos muito secretos, né? Só pra quem estava lá. Mas eu vou trazer um pouquinho da atmosfera do que foi a nossa convenção para você ficar com gostinho, e vou trazer também a oportunidade de você entrar no nosso grupo VIP para ter acesso aos convites para a Convenção Select 2023. Sim! Você vai poder pagar o seu convite em até 12 parcelas. Já compra agora e vai ter ali 12 meses para estar pagando, tá bom? Dividido no cartão. Mas eu vou te colocar num grupo, vou trazer as informações tudo lá e a gente vai conversando sobre isso, tá? Não deixe pra última hora, porque um mês antes da nossa convenção deste ano já não tínhamos mais convites. Então, a hora que eu abrir a oportunidade, esteja pronta para se sentar na minha mesa, porque vai ser incrível, tá bom? E a concorrência vai ser muito maior, porque quem não foi vai ficar com aquele foguinho e falar assim, poxa, por que eu não fui? Podia ter ido, mas na próxima eu vou. E aí a concorrência vai ser muito maior, muito maior, muito maior, tá bom? Seja muito bem-vinda, eu sou Tamires Aleluia, formada em psicologia, trabalho aqui na internet há mais ou menos 3 anos, trazendo informação e estratégia sobre autoestima, conhecimento pessoal e também, obviamente, psicologia cristã. Não tem como uma pessoa cristã como eu não falar sobre a palavra de Deus e o poder de Deus, sobre coisas que são consideradas milagres e sobrenaturais dentro da psicologia, tá bom? A psicologia vai até um ponto e a partir do momento que a psicologia não pode mais ajudar, a gente usa intervenção divina, sim, porque a fé é isso e é nisso que eu acredito, tá bom? Sejam muito bem-vindas, vocês que estão aqui comigo ao vivo. Deixa aqui no chat o seu boa noite. Eu tenho recebido muitas mensagens da galera que tá assistindo os vídeos, mas não está falando comigo. Não deixa comentário aqui, não deixa um curtir, não deixa nada. Então já vai, agora aproveita, aperta aqui embaixo o joinha, deixa o seu curtir. Eu sempre falo coraçãozinho, né? Eu tô achando que eu tô no Instagram, gente. Deixa o seu curtir aqui embaixo, dá o seu boa noite aqui no chat ou aqui no comentário, dependendo do momento que você tá assistindo esse vídeo. E hoje eu quero trazer uma live de segunda um pouco diferente, né? Eu, como brasileira cristã, não poderia deixar de me pronunciar sobre este momento que o Brasil está passando, né? Se você me acompanha nas redes sociais, inclusive tem um link aqui embaixo, você sabe que eu me posicionei, acho que pela segunda vez, a respeito de política nas minhas redes sociais, né? Eu senti que eu não poderia me calar frente a tudo que estávamos passando, frente a tudo que estávamos vendo, e eu tinha que fazer a minha parte. Eu tinha que fazer a minha parte. E mesmo sendo adepta do voto nulo, neste ano eu e meu esposo mudamos a nossa estratégia e resolvemos nos posicionar, porque se havia algo que pudéssemos fazer, a gente queria fazer. E a gente fez, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Sou fã de Bolsonaro? Obviamente que não. Não sou fã de Bolsonaro, assim como eu acho que a maioria do eleitorado. Mas entre ambos, né, o que mais coincide com os meus valores e com aquilo que eu acredito era o 22. E quando eu votei nele, quando nós votamos nele, foi justamente por questões de convicções, né? Foi por questão de ideologias, né? Eu, como cristã, não posso me posicionar a favor de alguém que fala do aborto, de alguém que fala sobre ideologia de gêneros. Eu não posso, não posso. É contra o que eu acredito. E o carro passando. O carro do ovo passando, minha gente. Vida real, né? E aí, eu lembro que no começo, eu contei até pra minha mãe esse sonho.
contei pro meu esposo. E eu não quero ser sensacionalista com esse sonho, né? Porque se eu quisesse viralizar com esse sonho, eu teria publicado ali nas redes sociais quando eu sonhei. Mas eu acho conveniente trazer isso aqui hoje, depois de tudo ter acontecido. E o sonho que eu tive foi que eu e meu esposo estávamos andando como se fosse numa estrada de chão dentro de fazendas. E nós parávamos num lugar e eu falava assim, amor, olha. E a gente olhava, assim, era uma plantação de cannabis. E era uma plantação assim enorme, era muito grande. E ele falava assim, amor, isso é o que eu tô achando que é cannabis? E eu falava assim, meu Deus do céu, tenha misericórdia da nossa nação. E era. E eu acordei desse sonho. E eu ainda falei assim pra minha mãe, nossa, que sonho estranho, né? Eu ter sonhado isso. E eu deveria ter entendido que dias um pouco piores viriam, né? Mas, dentro de mim como cidadã, como patriota, eu acreditava que a direita venceria. Eu não via, por mais que o primeiro turno tenha sido muito acirrado, eu não via que perderíamos. Eu tinha muita fé, né? E aconteceu. A direita perdeu e a esquerda venceu. E eu lembro que nas apurações dos votos, eu ficava assim, vai ter virada. Vai ter virada, amor, fica sossegado, a gente vai ganhar, vai ter virada. Eu estava muito confiante. E depois eu fui repensar, né? E eu falei, Deus, o que foi isso que aconteceu? Não tá fazendo sentido pra mim. Não que tenha que fazer sentido, quem sou eu? Mas não tava fazendo sentido, né? Eu tinha me posicionado, eu tinha me levantado. E na nossa igreja, nós tínhamos começado uma campanha. A minha mãe fez, no culto de terça-feira, uma campanha de 4 terças-feiras em prol da nossa nação. E quando teve a eleição, nós tínhamos acabado de começar a campanha. Então a gente estava indo para a segunda terça-feira pós-eleição. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, por que Deus despertou a igreja para orar pela nação se não aconteceu nada, tipo, foi em vão. E aí eu fui meditar novamente no tema da campanha, lá na nossa igreja, na nossa comunidade. E eu chamo você para pensar um pouquinho comigo, independente de você ser de direita ou ser de esquerda, tá? Eu não tô aqui apoiando um lado ou outro, eu estou dizendo para você o que aconteceu e o que eu enxergo dentro dessa situação toda, ok? E lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim. É um versículo muito conhecido, com certeza você já ouviu esse versículo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aqui existem 4 condições que Deus deixa muito claro. Então, se houverem essas 4 condições, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, assim, todo movimento que foi feito em prol das eleições foi algo que subiu até o céu. Nada foi em vão. Nada foi em vão. Só que muitas coisas não agradaram ao coração de Deus, né? Inclusive, eu vi um vídeo que eu fiquei muito triste de uma igreja colocando o jingle da direita lá dentro e os irmãos em cima do púlpito dançando, e eu achei aquilo de um desgosto enorme e uma falta de respeito absurda. Eu não concordo com isso, né? Apesar de ser de direita, eu não concordo com tudo que a direita faz. E eu acredito que houveram excessos, principalmente por parte dos cristãos, né? Excessos mesmo, de muitas vezes levantar o Messias errado, como a esquerda disse, mas eu acredito também que
as condições colocadas nesses versículos de 2 Crônicas não foram cumpridas. E você pode, mesmo sendo de esquerda, concordar que nós estamos num momento do nosso país de perda de valores. E isso tem chegado até Deus como um mau cheiro. Eu não acredito que Deus tenha orgulho, né, dos filhos dele hoje, ou pelo menos da maioria. E eu não me coloco aqui em posição de sentar aqui neste pedestal e apontar o dedo. Eu falo por mim também, gente. Eu lembro que na segunda-feira, depois da eleição, eu tava muito mal mesmo. Porque eu queria entender o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Eu tava muito angustiada por conta do que viria. E o objetivo do inimigo é trazer o quê? Desânimo, é trazer medo, é trazer pavor. E de verdade, assim, posso estar muito errada, mas dentro do meu coração, eu não sinto que nós, os filhos de Deus, sofreremos tudo o que a mídia e o que a direita tem falado, sabe? Eu acredito muito que o Senhor guarda. E aí eu me lembro de José crescendo no Egito. Eu me lembro de Daniel na Babilônia, se eu não estiver enganada. Eu me lembro de todos esses homens do Velho e Novo Testamento que prosperaram em terras totalmente inviáveis, improváveis. Então, você que por algum motivo se sentiu confusa também e angustiada com o resultado das eleições, essa live de hoje é justamente para te fazer pensar que Deus está no controle de todas as coisas. E eu me lembro de quando eu trabalhava numa rede de farmácias, foi na época que o PT, que é a esquerda, ainda estava no poder, e eu lembro... Não sei o que é isso. Não sei se é os gatos em cima da casa. Enfim, eu lembro que a esquerda ainda estava no poder, e eu lembro que Deus, assim, abriu o celeiro de casa. Eu ainda morava com a minha mãe e a gente morava num apartamento e aí a gente comprou uma casa, que é a casa que a minha mãe mora hoje. A gente comprou carro. Eu lembro que a gente tinha um poder de compra muito grande mesmo. E as pessoas falavam assim, mas o Brasil tá em crise, o Brasil isso, a inflação e os preços. O Brasil estava em crise e nós estávamos prosperando, né? E aí depois veio a pandemia e todo mundo trancado dentro de casa, coisas horríveis aconteceram, famílias perderam seus entes queridos, e foi justamente neste momento em que Deus mostrou de novo o cuidado dele para comigo e para com a minha família, né? Nós tivemos sim a doença, só meu esposo que não, mas eu tive, minha mãe teve, e pessoas muito próximas de mim tiveram, e a gente viu assim o cuidado de Deus, porque a minha empresa ela foi criada nesse momento difícil, ela cresceu nesse momento difícil e ela está aqui hoje, né? Então, eu quero que você olhe para este momento não com medo, não com ansiedade, não com aflição. Eu quero que você se lembre do que Deus já te prometeu, né? Porque por mais que existam promessas e profecias que foram proferidas para a nação, existem também as promessas que Deus fez para mim, Tamires, independente da nação. E Deus, ele não precisa de circunstâncias favoráveis para cumprir aquilo que ele já colocou no meu coração, aquilo que ele já me mostrou, aquilo que ele já colocou dentro de mim. Porque eu acredito muito naquela frase que diz que Deus não te mostra aquilo que ele não vai te dar, né? Ele te mostra algo quando ele tem intenção de te dar aquilo. Então eu acredito que tudo que os meus olhos já viram é o que eu vou acessar em Deus e através de Deus.
E eu acho muito bacana isso, porque eu lembro que há mais ou menos 2 anos antes de eu ir para Florianópolis, eu sonhei com Florianópolis. E eu sonhei com uma parte muito específica de Florianópolis, porque uma coisa é você sonhar com as praias, né? Que é algo que a gente vê sempre. Outra coisa é você sonhar com um lugar muito específico. E eu fui pra Florianópolis, eu tive esse sonho 2 anos antes de ir pra Florianópolis. Eu fui pra Florianópolis, eu voltei de Florianópolis e coisa de 3 meses depois, Deus me lembrou desse sonho. Absurdo, né? Absurdo. E nesse sonho eu lembro que eu chegava num lugar que ele era todo de mármore, ele era o chão de mármore, ele era as paredes de mármore, o teto dele era de mármore e tinha uma escada toda dourada. E eu parava assim. No sonho eu achei que era a recepção de um hotel, mas não era. Quando eu estive em Florianópolis, os detalhes. Gente, Deus é incrível, por isso que esses sonhos que me marcam, eu anoto eles e depois é muito bacana quando eles se realizam. E aí, quando eu estive em Florianópolis, era exatamente um dos shoppings que a gente foi. Se não me engano, é o Vila Romana de Florianópolis. Que eu fiquei assim encantada com o banheiro, com tudo. É o Vila Romana? Se não me engano é o Vila Romana, tá? Se você é de Florianópolis, me perdoe se eu tiver errado o nome do shopping. Mas é exatamente igual. Eu lembro que eu tirei até foto no banheiro e mandei pra minha mãe e falei, gente, esse lugar, que lugar incrível. Então, assim, antes de eu colocar os meus pés lá, 2 anos antes de eu colocar os meus pés lá, Deus já tinha me mostrado que eu pisaria o pé lá. E eu lembro que quando eu sonhei, eu falei, gente, que lugar chique! E eu fui, eu estive lá, os meus pés pisaram lá. E Deus me mostrou que eu pisaria lá 2 anos antes. E eu lembro também que essas roupas de alfaiataria que eu uso agora, as minhas calças e tudo mais, eu lembro que há mais ou menos uns 3 anos atrás eu sonhei que eu estava numa igreja próxima à rodovia, num lugar próximo à rodovia, e eu estava com um carro diferente, não era o meu Celta da época, e eu estava com calças pantalona de alfaiataria, eu estava muito chique, muito chique. E aí eu lembro que quando eu sonhei, eu falei assim, mãe, eu tava com cara de empresária. E minha mãe, amém, toma posse. E hoje eu vivo isso, assim, né? Com um carro diferente, com roupas diferentes. E Deus me mostra sempre o que Ele vai fazer comigo anos antes. E quando se realiza, eu falo, poxa. Então, eu quero que você creia e acredite nisso, que o que Deus te fez sonhar, o que Deus te fez idealizar, é exatamente aonde os seus pés vão pisar. Então, não olhe para as circunstâncias do país, não olhe para essa histeria coletiva, não olhe para essa ansiedade, sabe? Depois da eleição, eu entendi que já a minha parte já havia sido feita, daqui para frente eu não posso fazer mais nada. E eu parei de verdade de estudar sobre política. Eu nem vi o pronunciamento do atual presidente, que foi na terça-feira. E eu voltei os meus olhos para aquilo que eu posso resolver, para aquilo que está dentro do meu poder ali, como pessoa, né, como cidadã. Então eu tenho tocado minha empresa, eu tenho cuidado do meu casamento, eu tenho trabalhado na prefeitura, tenho estudado, tenho me dedicado à nossa convenção do ano que vem, para que o que eu posso fazer esteja acontecendo da melhor maneira possível, porque quando você faz a sua parte, Deus vem e concretiza os planos dele, a vontade dele no nosso coração, na nossa vida. E esses dias Deus me deu outro sonho, eu compartilhei com meu esposo e eu sei que ele vai se cumprir daqui uns 2 anos que seja. E a palavra sempre tem sido de que você não precisa olhar as circunstâncias, você precisa se agarrar àquilo que Deus já te prometeu, aonde Deus já te direcionou, aquilo que Deus já colocou dentro do teu coração como plano, como sonho. E Deus, ele tem cuidado de nós e ele vai continuar cuidando de nós, independente de quem esteja no poder, né? Se esse momento
É um momento que Deus precisa para tratar com o Brasil, para trazer essas pessoas para esse versículo, né? Que fala sobre buscar a Deus, que fala sobre humilhação, que fala sobre se converter dos seus maus caminhos. Não é só orar, não é só fazer um movimento. Existe um movimento interno que precisa ser feito, que é de se converter de verdade. Muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente não é convertido, a gente é convencido. Muitas vezes a gente dá glória a Deus, a gente simpatiza com o que a Bíblia fala, mas a gente não vive. A gente está no caminho errado. A gente não converteu os nossos caminhos ainda. E eu falo por mim. Quantas vezes eu tenho me irado e tenho pecado? Quantas vezes eu não tenho tido controle dos frutos do Espírito dentro de mim? Eu tenho sido controlada pela minha carne. Momentos de raiva, momentos de discussão, momentos de impaciência, de ansiedade. Eu preciso melhorar nisso. Então, esse é um momento em que nós precisamos viver esse versículo, né? E eu vou ler ele novamente. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a gente precisa se humilhar porque a gente erra todos os dias, a gente peca todos os dias e muitas vezes a gente leva pessoas a pecarem junto com a gente. Esses dias eu tava conversando com meu amigo e eu falei assim, amigo, me desculpa por aquilo que nós conversamos, porque eu não deveria ter conversado aquilo com você porque eu levei você a errar. E muitas vezes a gente acha que, cada um com os seus problemas. Não! Se você leva o seu irmão, a pessoa que está ao seu lado, ao erro, você tem sangue nas suas mãos. Você precisa se arrepender disso. Você precisa direcionar as pessoas para aquilo que é bom, perfeito e agradável, né? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, se é bom, se é perfeito, se é agradável, nisso pensais. Então, se não é bom, não pense. E não compartilhe com o seu irmão para que ele também não peque, não erre. Então, nós precisamos nos humilhar, nos analisar. Precisamos orar, continuar buscando a face do Senhor como nunca antes. Porque agora a gente não vai viver mais por vista. Chegou o momento da gente viver por fé. A gente vai deitar e a gente não vai saber como vai ser o dia de amanhã. Literalmente é assim que a gente vai viver a partir de agora. E os dias, eles vão ser maus. No mundo vamos ter aflições. Mas o que eu e você precisamos fazer? Buscar o Senhor, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, para que o Senhor lá do céu venha em nosso favor. Para que o Senhor lá do céu venha com o exército de anjos dele ao nosso redor. E para encerrar a live de hoje, nós já estamos com 23 minutos. Se eu estiver errada, tá? E tiver algum esquerdista aqui, pode deixar pra mim aqui nos comentários com muito amor, com muito carinho, tá? Eu percebi que as pessoas estão muito magoadas, né? E entre votar numa pessoa que zombou de um momento em que milhares de brasileiros tiveram perdas e votar num ex-presidiário, eles resolveram votar num ex-presidiário até como um voto de protesto, né? E eu não perdi um ente querido na pandemia, apesar de ter ficado doente, minha mãe ter ficado doente, muita gente ter ficado doente, mas assim, nós não perdemos ninguém. Então, eu não sei o que é essa dor, mas eu quero que você entenda que Deus pode curar essa dor, sabe? Muitas vezes a gente se sente injustiçado, a gente se sente zombado, rejeitado, e tudo isso são feridas emocionais que Deus pode trazer cura. Dentro da Convenção Select a gente trabalhou muito isso. Perdão, né? Liberação de perdão, cura de rejeição, de baixa autoestima. Tudo isso a gente trabalhou dentro da convenção. E como é importante esse trabalho de cura emocional, porque
Se nós tivéssemos uma nação sarada, curada, nós não teríamos tantas pessoas pedindo pela esquerda. Né? O ódio, a sede de vingança e de justiça cegou uma parte da população. E isso é triste por pensar que existem muitas pessoas que estão doentes e elas não sabem que a alma delas está doente, que o coração delas estão doente. Então, eu peço que, se você está assistindo esse vídeo e esse vídeo fez sentido para você, essa live de segunda, que foi um pouco mais reflexiva, um pouco mais séria, um pouco mais importante para os dias que a gente está vivendo hoje, se isso fez sentido para você, eu peço que você curta aqui embaixo para que o YouTube possa entregar essa live para mais pessoas, que você encaminhe isso para alguém que você ama, para que faça sentido para ela também e que nós possamos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. E o meu recado final aqui para você que está assistindo esse vídeo é que Deus não perdeu o controle de nada. Se a esquerda ganhou foi porque Deus quis. E nós, como filhos, a gente não entende qual é o plano supremo de Deus. A gente não entende como Deus faz as coisas. E muitas vezes Ele não quer que nós entendamos. Ele só quer que a gente aceite que Ele está no controle de tudo e que Ele vai fazer o melhor sempre. Ok? Hoje eu vou encerrar a nossa live um pouquinho mais cedo. Deu aí 27 minutinhos. Eu agradeço a cada mulher, cada homem, cada pessoa que assistiu essa live até aqui. Peço que você deixe aqui embaixo ou aqui no chat do ladinho o seu comentário, o que você pensou, se isso fez sentido para você, se não fez, eu quero te ouvir, tá bom? Eu gosto de saber o que vocês pensam quando vocês assistem aqui os vídeos do canal, ok? Um beijo, nós nos vemos segunda-feira que vem na live de segunda. Deixem aqui nos comentários também temas e sugestões para a próxima live de segunda-feira às 18h30 aqui no YouTube, ok? Um beijo para você e a gente se vê na próxima semana.